Bem-vindos de volta para mais uma entrevista aqui à margem da quarta Conferência IEM sobre tributação, que debateu a reforma fiscal para 2025 e o seu impacto nas empresas. Vamos agora conversar com o Dr. Rui Rodrigues, que é consultor tributário pela TIS, uma empresa do setor das telecomunicações e tecnologia de informação. Dr. Rodrigues, muito bem-vindo a esse espaço. Obrigado. Qual é a abordagem que nos pode fazer em relação ao tema que a Economia e Mercado trouxe a debate hoje? De facto, percebi-me aqui que havia uma preocupação com esta reforma tributária deste novo imposto único com os operadores económicos. A percepção que eu faço da experiência, como eu digo, qualquer reforma assusta, mas o que a experiência diz, não só a minha experiência, eu fui inspetor tributário em Portugal, também passei pela reforma quando foi o IRS e o IRC, lembro que fiz uma pós-graduação e a seguir tem esta mudança completa. A minha pós-graduação foi para o lixo porque mudou a lei toda e hoje não vivemos sem isso. E portanto eu acredito que aqui, mais à frente, daqui a uns anos, as pessoas não vão querer outro, porque é muito positivo quando tem uma só lei, porque eu me apercebi aqui. Portanto, é que você vai agregar, em vez de ter 3 impostos dispersos, vai agregar num só. E isso parece-me positivo. Aparentemente, provavelmente porque os exemplos que deram, dá a ideia que a carga fiscal aumenta, porque nós só vemos a parte das taxas, mas não vemos, se calhar, o imposto como um todo. Se calhar certas deduções podem ser feitas e não são feitas. Okay? Ou então, mesmo que tenha isto, eu acho que o facto de ter uma só lei, para o investidor normalmente é bom. O empresário gosta de ter regras, às vezes não se importa se elas são altas, o que ele quer é ter regras e ter clareza e ter estabilidade. E em que medida é que esta reforma irá impactar diretamente as empresas, na sua opinião? Impacta-se sempre que temos um aumento da carga fiscal, principalmente ali na parte da banca. A banca tem muitos impostos no mercado de capitais, não é? Provavelmente as empresas no geral que têm o seu imposto industrial não terá grande impacto. O que me pareceu ali é quem tiver muitos rendimentos de capitais e de imposto predial pode ter ali um impacto, porque passa de uma taxa de 10 para 25. Portanto, em termos matemáticos, isto parece assim evidente. O que a experiência me diz enquanto fiscalista é que o legislador normalmente tem atenção a estes pormenores. Se não tiver, os operadores económicos têm que tentar aqui conversar para que se faça ajustes, sem mudar o espírito da lei, que é ter uma só, mas que se faça ajustes, como eu sugeria em conversas aqui privadas, de fazer acertos de deduções para que este choque nesta transição não seja tão forte. Um ano para as empresas se prepararem para receber essa mudança, não é? No caso, a entrada em vigor desse imposto, é suficiente para que os operadores econômicos consigam adequar a ela? Com as tecnologias, eu penso que sim, porque normalmente as software houses têm aqui um grande papel, não é? Se elas se adaptarem a fazer isso, penso que poderia ser possível. Eu vejo mais dificuldade se nós tivermos que alterar isto do lado da GT, porque nós temos que alterar o formulário, temos que receber a informação, tem que se criar todo o formulário, todas as regras fiscais, e eu não conheço como é que isto vai ser implementado, mas se for uma declaração como um imposto industrial, no mínimo, se calhar precisamos de um ano só para implementar do lado da AGT. E depois temos que dar aqui tempo às empresas para se adaptarem a esta nova declaração. Okay? Mas é como eu lhe digo, eu não conheço o projeto a fundo, estou-lhe a partir da experiência que foi do imposto industrial. No imposto industrial, para implementar a declaração, demoramos muitos meses. Desenvolver, testar, colocar no mercado, dar formação aos operadores para conhecerem. Um ano parece-me pouco. E como é que as empresas devem se posicionar diante desta medida em perspectiva, né? Como é que o que é que elas devem fazer para, de forma preventiva, poderem absorver da melhor forma possível essa mudança que de resto vai, de alguma forma, abanar alguma estrutura interna do ponto de vista de organização? Pede uma sugestão para as empresas, não é? Portanto, eu se fosse empresário, eu tentava ter um técnico qualificado do meu lado. É muito importante, como eu falei ali, e eu, enquanto consultor, também disse isso muitas vezes aos meus clientes e amigos, tenham sempre um bom contabilista, um bom consultor fiscal. As empresas em si, elas se unirem em organizações como a que estava aqui, portanto, associações, organizações dos técnicos contabilistas, transmitirem as suas preocupações,
para que estas associações integradas, com mais força, possam interagir junto da AGT, para que eles façam chegar as suas preocupações ao legislador, para que ele possa incluir na lei a parte final. Portanto, a minha sugestão é terem bons técnicos, a segunda, unirem-se para criarem força. Muito obrigado, Dr. Rui Rodrigues, consultor tributário da TIS. Esperamos nos encontrarmos numa próxima ocasião, fazendo fé que as suas atividades profissionais possam então surtir os devidos êxitos. Muito bem, muito obrigado. Vou pedir que se mantenha ali para um instante, voltamos aqui à nossa audiência para nos despedirmos com esperança de uma próxima oportunidade de voltarmos para mais entrevistas sobre o tema em referência, no caso a reforma tributária para 2025, ou outro tema que venha a se impor dentro do interesse público. Até já.